Nós celebramos a festa do batismo do Senhor e somos convidados primeiramente para que entendamos o batismo do Senhor, entender propriamente o significado do batismo. É bastante curioso falar que Jesus foi batizado pelo próprio sentido de batismo. Batismo é uma palavra que vem do grego, significa mergulho, mas não qualquer mergulho. Para o homem bíblico do Antigo Testamento e mesmo do Novo, a água, o mar, era a habitação do mal. E, portanto, quando você mergulhava e subia do mergulho, significava uma experiência de morte. Morte para uma existência distante de Deus e vida para uma existência próxima de Deus. Tanto, se você tiver curiosidade, algumas igrejas mais antigas, as pias batismais eram maiores. Inclusive na paróquia de Santo Antônio, se não me engano, tem uma pia batismal bastante grande. E em algumas pias batismais antigas, elas tinham alguns degraus. Por exemplo, 7 degraus indicando os pecados capitais, de repente 7 degraus indicando as virtudes que eram abraçadas. E, portanto, o batismo tinha sentido de mudança de vida. No entanto, não é desde sempre que se batiza as crianças, por exemplo. Na antiguidade, se batizavam os convertidos. Tanto que tem um relato bastante famoso de Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão, que ele foi numa mesma celebração, batizado, crismado, recebeu a primeira Eucaristia, foi dado diácono, padre e bispo, uma única celebração, porque só se batizava aqueles que sabiam o que de fato estavam fazendo. É por isso que o padre Antônio Vieira, olha o doutrina do padre Antônio Vieira dos sermões, ele dizia que na antiguidade se batizavam os convertidos, hoje se converte os batizados. É diferente. Por que que se batiza as crianças, por exemplo? Primeiro, com a preocupação com a salvação, preocupação com a mancha do pecado original. E segundo, também por uma referência bíblica, a circuncisão era feita nas crianças logo que nascia, e o batismo ele vem como que uma resposta, com uma continuidade, levando à perfeição esse sentido. Mas, gente, você tem um sacramento que hoje o povo não entende, é o batizado, gente. Olha, é um trampo aqui, velho. Olha, a gente sabe que tem situações. Teve um dia que a pessoa chegou e falou assim pra mim: ô padre, para ser padrinho de batismo, tem que ser batizado? Eu falei, não, torci pro Corinthians, não tem que jeito. Inclusive, né? Você percebeu? Porque não é por mal. Se olha muito pelo viés social e se perdeu o sentido espiritual do que se está celebrando. O batismo ele também é porta pela qual nós entramos na vida divina, pelo qual podemos experimentar os sacramentos. Ele é um meio pelo qual Deus nos visita e pelo qual nós somos inseridos no Filho Jesus, e Deus nos ama ao olhar para Ele. Esse que é o sentido. Só que se nós olhamos para o batismo de Jesus, nenhum desses sentidos se predica a Ele. Jesus não precisava ser batizado, porque não tendo pecado, não tendo que se limpar, não tendo que se purificar, não tendo que morrer. É por isso que o sentido do batismo de Jesus é para cumprir toda a justiça, e um exemplo de humildade também, reconhecendo toda a preparação que João Batista fez, que foi um batismo em função do perdão dos pecados, em função de uma vida nova. Tanto que, se nós olhamos a primeira leitura, quando Jesus é batizado, e vai dizer o Evangelho que do céu o Espírito desce como pomba, pousa sobre ele, e do céu vem uma voz que é o próprio testemunho de Deus. É o cumprimento de tudo que nós vemos na primeira leitura. Ele é aquele que vai trazer a justiça, ele é aquele que é o sinal de todas as coisas, ele é a resposta de Deus para o ser humano, uma resposta definitiva. Tanto que o ser humano, o povo, busca muito sinal, é ou não é? Mas vai dizer São João da Cruz que Deus não precisa dizer mais nada. Tudo que Deus queria dizer para o ser humano, Ele disse através de Jesus. Tudo. A revelação que acontece posteriormente é sempre uma atualização da perene mensagem perfeita e completa que Jesus trouxe a cada um de nós. Mas se por um lado o batismo de Jesus ele tem um sinal de humildade, é preciso que a gente entenda o significado do nosso batismo. Mas, gente, sabe o que acontece? A gente afirma algumas coisas, mas a gente não tem muitas vezes consequência dos desdobramentos disso. Por exemplo, se uma pessoa é batizada é porque ela acredita em Deus, sim ou não? Sim ou não? E você acredita em Deus, sim ou não? Gente, se eu afirmo Deus, se Ele é uma realidade, e todo mundo que está aqui acredita nisso, se eu afirmo Deus,
toda a minha vida deve ser interpretada de maneira diferente. Não é verdade? Se Deus existe e nós cremos nisso, eu tenho que interpretar todas as dimensões da minha história de maneira diferente. Inclusive a morte. Nós celebramos o 7º dia hoje, a Dona Eda, que para a gente não é término, mas passagem para a verdadeira vida. Se eu afirmo Deus, todas as dimensões dos meus pensamentos, as minhas atitudes, tem que ter algo diferente. O grande problema, gente, é que nós sabemos de Deus e Deus sempre faz a parte dele. A grande questão é se eu tenho feito a minha, é se eu tenho correspondido à ação da graça de Deus. E a grande ilusão que nós vivemos hoje, muitas vezes contaminada pela tal teologia da prosperidade, é que nós identificamos o seguinte: se minha vida está indo bem, se eu estou conseguindo todas as coisas, se eu estou feliz, realizado, se eu tenho dinheiro na conta, se está tudo bem, então Deus está me abençoando. Agora, se acontece qualquer problema, se vem tragédia, se vem dificuldade, é como se Deus tivesse distanciado da gente. Posso dizer uma coisa para você? O fato de tudo estar indo bem, do jeito que eu quero que esteja, não significa que Deus aprova a minha conduta. E o fato de estar tudo mal não significa necessariamente que Deus está reprovando a minha conduta. Talvez você pergunte: padre, mas como eu sei? Se quando está bom, não sei se é Deus, se quando está ruim, não necessariamente é Ele. A grande questão para sabermos se temos caminhado com Ele ou não, é se nós conseguirmos olhar para a nossa vida e identificar os valores do reino de Deus em nossa história. É olhar para a nossa história e nos perceber de fato se a procura de nossa vida tem sido por Ele. E o que faz com que nós muitas vezes não procuramos Deus de fato, é que a gente identifica a experiência de Deus tão somente com observâncias da religião, que são importantes, desde que tenham a clareza para que eu esteja fazendo as coisas. Sabe aquela brincadeira que o padre sempre fala? Por exemplo, é importante vir à missa aos domingos, né? Pelo menos aos domingos. Mas tem um povo que eles falam: eu vou logo no sábado para ficar livre. Tem problema nenhum você vir no sábado. Agora, você vir para ficar livre é uma tortura. Ouvir esse gordo 1h15 aqui? Pouquinho. Você percebeu como a gente muitas vezes trabalha como se fosse um peso, e fazer aquilo que é de Deus como se fosse algo, sabe, oneroso, né? É claro que ninguém acorda todos os dias com vontade de fazer todas as coisas. Vamos ser sinceros, gente. Tem dia que você acorda, você tem que rezar, você acorda com um pouco mais de sono, você fala: depois eu rezo. Tem dia que é tanto cansaço que eu tenho vontade de falar para Deus: Senhor, eu faço das minhas palavras de ontem, abraça aí. A gente acorda cansado, é humano isso aqui. Só que quando eu vou entendendo a importância dessa experiência de Deus, a importância do que é o batismo, as coisas vão mudando, gente. A palavra de Deus não é sobre condenação, é sobre um caminho de verdadeira realização, é sobre a verdadeira felicidade. Quando eu disse para vocês que o fato das coisas estar indo bem não significa que a nossa conduta está aprovada, o fato de estar indo mal não significa necessariamente que Deus tenha nos abandonado. É porque coisas ruins acontecem na nossa vida, não acontece? E coisa boa também. Não acontece coisa boa em quem não segue a Deus? Não acontece? Mas acontece coisa ruim também com quem serve a Deus. A grande questão é a seguinte: é se eu já entendi que é Ele a fonte da verdadeira realização, a fonte da verdadeira felicidade. Porque, deixa eu dizer uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos, nem seu cônjuge, nem o José que você está esperando que ele venha, sabe? Ninguém vai te amar do jeito que você precisa. Quando eu falo por necessidade, não estou falando de carência, não é? Porque tem um povo que acha que o mundo deve para eles, não é? Nossa Senhora. E essa nossa geração, a minha, eu achava que era ruim. Eu já estou até achando nós bons já. Perto daqui tá vindo. Eu tinha perdido a esperança na minha. Eu falei: ainda bem que eu sou da década de 90, gente. Eu vi internet de escada, né? Parece que quanto mais possibilidades, mais vai se perder nesse sentido. Um mundo que todo mundo deve, gente, não é? A pessoa não consegue ouvir um não, não consegue ter uma frustração que seja, e fica sempre arrumando o culpado.
Olha, pelo nosso batismo, nós afirmamos que temos um Salvador. E quem tem um Salvador não tem necessidade de ficar culpando ninguém, gente. Enquanto nós estamos procurando um culpado para o fracasso da nossa história ou para as coisas que estão acontecendo, significa que nós não entendemos a salvação que recebemos e não entendemos a nossa responsabilidade diante da vida. Porque por mais que coisas ruins tenham acontecido em nossa vida, e na vida de todo mundo acontecem algumas coisas ruins, o responsável pela nossa história somos nós. E o sucesso da nossa vida vai ter por pressuposto o quanto eu acolho a graça de Deus, o quanto eu deixo de fato Deus ser Deus na minha vida, na minha história. É por isso que essa mensagem, que a segunda leitura vai dizer que tem que ser anunciada a todos, ela precisa ser abraçada, e eu preciso entender aquilo que Deus espera de mim. E deixa eu dizer, já encerrando, essa resposta não está fora. Não é você ficar olhando a vida dos outros e achar que tem gente mais ou menos realizada. Não é esse ou aquele modelo de vida que é o mais certo em detrimento dos outros. A resposta está dentro da gente. Por isso, gente, a igreja, mesmo quando a gente canta de maneira bonita, e vocês cantam muito bonito aqui na missa, é bonito, a gente fica animado. Essa canção só vai ter sentido se for acompanhada de uma profunda experiência do seu coração. Deus não está no externo, gente, é no interno. É ali que Ele habita. E nós precisamos cultivar. Só que a grande questão nossa é que nós não entendemos o local da oração em nossas vidas. Nós não entendemos a importância do batismo e não entendemos a importância dos sacramentos. Eu sempre brinco, eu incentivo desde que eu cheguei aqui, o sacramento da confissão. Tem gente que a última vez que confessou foi para casar, está com 70 anos de casado já. Sabe que é legal? Às vezes o pessoal vem confessar, não que o padre fique vendo quem faz, quem confessa, não é isso. A pessoa fala, padre, faz 40 anos que eu não confesso. Eu já falo, eu vou sair daqui uma hora, né? A pessoa faz 3 coisinhas lá. Eu falei, nossa, é um santo, né? Verdade? Eu com muito menos, tenho muito mais coisa para falar para o padre aqui muitas vezes. A gente perdeu o sentido espiritual, gente, muito pragmática as coisas. É por isso que a vida muitas vezes, sabe, não anda. Faz a experiência dessa noite fazer isso hoje. Porque eu estou falando para você, mas a experiência de pedir para Deus que você sinta esse amor que só Ele pode dar ao seu coração. Enquanto você não colocar isso, nada vai satisfazer a sua sede de sentido. Talvez não seja uma preocupação importante para você agora, mas uma hora a realidade da vida se vem para nós. E quando você perde algo que é esteio de vida, você começa a repensar todas as coisas. E se não há uma estrutura, se não há uma procura, é aí que entra o desespero, é aí que entra a angústia, é aí que entra o sofrimento. Nós não temos objeto para identificar. Por isso, volta para Deus hoje. Todo mundo aqui foi um dia batizado. Se não foi, se você está na catequese, um dia você vai ser. Mas não faça de um momento social. Faz uma experiência de Deus mesmo na sua vida, na sua história, no seu coração. Faz a experiência de olhar para a sua existência e perceber que de fato dá um comprometimento nosso com Deus. Por exemplo, quando eu dizia aqui há pouco, se nós afirmamos Deus, tem que ter, gente, uma correspondência concreta também. Por exemplo, hoje é o domingo que nós consagramos o dízimo. Nem é de dízimo que eu vou dizer para vocês hoje. Por exemplo, a carta de dezembro que eu vi que vocês não leram tinha uma proposta de trazer uma cesta básica. Desculpa dizer, a maioria daqui de vocês eu conheço. Se você dizer que você não consegue dar uma cesta básica, pelo amor de Deus, não vai trazer um monte agora. Vê se tem uma necessidade, tem lugar, mas se a gente não consegue entender, gente, que se eu afirmo Deus, eu tenho uma corresponsabilidade com o que está ao meu redor. Se Deus é Pai de todos, nós somos irmãos, sim ou não? Tem que ter coisa concreta. Por isso, o que você vai sair de concreto dessa missa hoje? O que essa palavra vai trazer para você do concreto? Seja uma prática de vida que você assume hoje, seja uma atitude diferente que você vai trazer para a sua história. Porque se por um lado Deus tem feito a parte dele, nós precisamos fazer a nossa, e não por aquilo que vamos receber, mas pela fidelidade a Ele mesmo. Tem uma história, com isso o padre encerra de verdade agora, de Santa Teresa de Calcutá, talvez você já tenha visto, que é bastante famosa. Diz que uma vez, enquanto ela cuidava daqueles pobres de Bombaim, na Índia, e não era gente,
o pobre que a gente está acostumado a ver não, viu? Você já viu os vídeos da Índia? Você viu que o povo normal já é, né? Bem difícil lá. Agora você imagina os últimos dos últimos dos últimos de lá. Dizem que o trabalho dela não era nem para dar uma tirada daquela situação. Era muitas vezes fazer que tinha uma morte menos indigna. Tamanho o sofrimento e a dor que era. Uma vez uma pessoa passa por ela e ela fala assim: eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela vira e fala: por $1 milhão eu também não faria. Porque ela não fazia por aquilo que recebia. Tanto que o brasileiro é um povo muito sentimental, não é verdade? É muito afetuoso. Santa Teresa de Calcutá, ela passou mais de 40 anos sem sentir a presença de Deus. Sabe esse vazio que a gente reclama, que um pouquinho de vazio dá desespero? Ela passou cerca de 40 e tantos anos sem sentir isso. E ela não parou de fazer aquilo que tinha que ser feito, porque a fé não é sobre o que eu sinto, é sobre a atitude que eu assumo em relação à palavra, que é o sustento de tudo. Esse é o sustento de todas as coisas. Talvez você está esperando você sentir no coração para fazer algo, para resolver. Não, tem atalho, está ali na palavra. É só fazer o que tem que ser feito e já era. Não tem segredo. Nós temos que começar a ser nessa vida atitude de fé diferente, a fim de que essa experiência de Deus perpasse a nossa história e atinja os corações. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor hoje essa graça. Peça a graça de fazer essa experiência com Deus hoje. Talvez hoje, o começo desse ano não tenha sido como você imaginou. Talvez os seus propósitos não tenham dado tudo como você organizou. Talvez você tenha procurado uma performance que não corresponde às suas condições de hoje. Apenas entrega seu coração. Mesmo se você caiu, mesmo se você esteja cansado, cansada, desanimado, desanimada. Às vezes na vida nós precisamos apenas seguir caminhando. No tempo certo, o Senhor que é bom dará o sentido de todas as coisas. O que é que você precisa abandonar para viver essa presença do Senhor? Hoje, quando o Espírito desce sobre Jesus, a pomba ela desce na direção do ninho, como se Jesus fosse o ninho do Espírito. Só que sobre Jesus o Espírito não apenas desce, ele permanece. Quando você foi batizado, o Espírito desceu sobre você. Agora a grande questão é ele permanecer. Peça para que tudo aquilo que entristece a presença do Espírito no seu coração saia. A coisa que mais entristece a presença do Espírito Santo é a amargura, ressentimento. É você ficar remoendo esse monte de coisa do passado. Remoendo, que só vai deixando a sua vida mais amarga e vai te lançando num itinerário de dor, sofrimento e angústia que não para. Quantas pessoas presas numa procura doentia de um porquê? Por que isso, por que aquilo? Se liberta disso hoje. Deixa Jesus ser seu Salvador. A sua história não se explica pela soma de fatos. É a graça de Deus que atua na sua vida que vai mostrar quem você é de verdade. E essa graça de Deus atuando na sua vida vai liberar perdão, vai liberar cura, vai liberar transformação.